Olá, tudo bem com você? Olá. No vídeo de hoje estou fazendo uma coisa diferente. Vou fazer meio que um podcast com meu parceiro Heitor. Obrigadão, Heitor, por ter vindo aí conversar um pouco com a gente. Prazer. Queria começar perguntando para você contar um pouco da sua história, como você chegou até aqui, como que você vê o digital, o seu desenvolvimento. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar esse tema. O digital para mim ele foi, para começo de conversa, um divisor de águas. Né? Eu iniciei na prótese, isso nos primórdios, meu pai é protético, eu iniciei na prótese desde criança, então eu estive dentro de um laboratório de prótese minha vida inteira. Em meados de 2014 eu entrei na área, isso eu estava com 12 anos de idade, eu entrei na área para trabalhar como office boy e lá eu tive o primeiro contato com o digital nesse laboratório que eu iniciei. E ao ver ali todo mundo trabalhando e as máquinas funcionando, na época era a máquina da Zircosan, isso me deslumbrou na época e eu olhei, cheguei no dono do laboratório e falei, olha, eu queria trabalhar com isso. E aí, a partir disso, eu iniciei minha carreira no digital, né? Não saí mais da área, então desde os 12 anos eu iniciei na área e hoje eu estou com 22. E o digital ele veio me acompanhando, ou eu acompanhando ele, melhor dizendo, desde então. Ah, legal. E o que você achou que foi o que mais diferenciou assim quando você introduziu o digital no seu laboratório ou na sua prática? Então, o digital, o que assim, mais me surpreende nele, de uma maneira geral, é a questão de que ele nivela a qualidade dos trabalhos. Eu vejo isso até numa conversa um tempo atrás com o Paulo Cano, o pessoal falando, e ele falou que há um tempo atrás você precisava ter anos de prática para você ter um bom trabalho, você precisava ter uma carreira, uma bagagem muito grande. E o digital ele encurta um pouco esse processo. Então a gente consegue, através do digital, subir a régua de qualidade e dar uma nivelada. Então isso para mim é o que mais me deslumbra no digital e foi o ponto principal que me convenceu de colocar ele no meu laboratório. Ah, que legal. E você se especializou em alguma parte do digital? Claro, eu já sei que é especialista, mas queria que você contasse um pouco também o que você acabou se especializando, porque o digital acaba sendo um pouco amplo, né? Tem a parte de fresagem, de CAD, impressão. Eu queria que você falasse um pouco da sua expertise. Sim. Eu me especializei na parte de impressão 3D e isso até é um motivo muito simples, é que eu venho de uma família humilde, então o primeiro contato que eu tive quando fui me profissionalizar, quando fui ter o laboratório e introduzir o digital, o mais acessível para mim, para minha condição, era a impressão 3D. E na época a impressão 3D era algo que não se tinha no mercado. Isso nós estamos falando de 2016. Então, em 2016, só os maiores tinham impressão porque era algo que também era caro. Então, em 2016, a China começou a desenvolver as impressoras e a partir disso eu tive meu primeiro contato. Isso com a Anycubic. O primeiro modelo deles que é a Photon. E eu deslumbrei com a impressão, com as possibilidades dela quando eu conheci. E foi nessa área que eu decidi especializar não só com a parte de desenvolvimento, mas também manutenção, testes e não só para a odontologia, né? Para o mundo aberto, de uma maneira geral. Eu acho legal você comentar essa parte, porque às vezes a gente tinha uma certa dificuldade, que nós desenvolvíamos o trabalho ou desenvolvíamos a prótese e não tinha o que fazer com aquilo depois. Então às vezes você fazia o desenho, mas a impressora não chegava a uma qualidade adequada para a gente conseguir imprimir, adaptar antes de mandar para o cliente e tudo mais. E aí eu acho que também essa parte da China, que acabou ajudando bastante o desenvolvimento dos laboratórios, né? Hoje em dia você entende que é muito diferente a qualidade de uma chinesa para uma dessas outras que atendem um pouco mais que tem mais nome? Você acha que ela já consegue bater de frente, consegue já fazer o trabalho adequado, vamos dizer assim, um trabalho aceitável? O que você acha? Já vou aqui dizer que esse é um tema muito complicado, porque é um tema que levanta assim, algumas brigas na área, não só na odontologia, como em outras áreas no mercado. Né? A China ela é uma grande fabricante de produtos hoje tecnológicos e isso assusta o mercado mundial. E assim, eu vou dizer sem medo, muitos podem não concordar comigo, mas a China hoje ela é melhor do que os demais países, né, os demais fabricantes, né, vamos dizer assim. A China ela é melhor do que qualquer outro fabricante em questão principalmente na parte de impressão. E aí você vai me perguntar, Heitor, mas como assim melhor? Por que eu digo que a China ela é melhor que as demais? Porque os demais fabricantes,
seja qual país ou qual continente que nós formos abordar, eles têm produtos bons, só que os produtos para serem bons são caros. Então vou te dar exemplos de algumas máquinas, alguns sistemas, né? Quando você fala em impressora, você tem impressoras laser, impressoras DLP e impressoras MSLA. São os 3 tipos principais de impressoras hoje. A China, ela é potência em fabricação em MSLA, que é um sistema baratinho que a gente conhece. E esse sistema já equivaleu e ultrapassou os demais que eu falei. E qual que é a diferença? Quando você fala em laser e DLP, você tem um custo de produção. Uma máquina laser, o laser dela é caro, e isso encarece a máquina. A máquina DLP tem um projetor, o projetor é caro, e isso encarece a máquina. Quando você fala de uma MSLA, de uma máquina chinesa, ou coreana, ou máquinas nesse sistema de trabalho, são sistemas mais simples. Usam matriz LED, usam LCD como se fosse o LCD de uma TV com uma matriz polarizadora. E isso barateia muito o custo e faz com que você tenha uma qualidade muito boa com custo muito menor. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem as impressoras DLP com uma resolução, tá? Isso a gente não está falando sobre estabilidade de luz, nós estamos falando de resolução, de você pegar uma peça e olhar e falar, essa peça é mais bonita que essa. Quando você pega uma impressora laser ou DLP, ela tem uma resolução, hoje no mercado, até 8K, né? Você tem laser e DLP. Quando você fala em MSLA, cara, hoje você tem impressoras MSLA com 12K de resolução. Então você pega na mão o modelo de uma DLP e o modelo de uma MSLA, o modelo é mais bonito, mais bem, a peça adapta melhor ali. Aí, dentro desse tema, muitos vão dizer, mas o projetor tem benefícios e o laser também tem benefícios que o MSLA não tem. Realmente, né? Não é à toa que existe a máquina laser e DLP. Só que para o uso da odontologia e para o que a gente está disposto a gastar, a MSLA, as chinesas, essas máquinas asiáticas são melhores. Entendi. Eu acho até legal isso daí porque acaba sendo um pouco amplo, né? E legal essa parte da China porque, querendo ou não, ela ajuda em diversos pontos, né? O primeiro que eu acho que é introduzir a odontologia digital para todo mundo, porque acaba ficando mais barato. Hoje em dia a gente tem exemplos aí de N-Cube, ou que o pessoal, todo mundo conhece, que a gente consegue às vezes adquirir até num preço de R$4.000, que é uma coisa que nessa época que você está falando que começou, não existia. E fora uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que pouca gente fala, que é a questão do suporte e a troca das peças. Então isso que ele está falando é muito legal, porque se uma DLP quebrar o seu projetor ou quebrar o laser, às vezes para você fazer a substituição daquilo, nem vale a pena você arrumar sua impressora. É melhor você pegar, deixar ela parada e comprar uma outra que é mais barato. Agora essas N-Cubics como você faz a assistência, você sabe falar muito melhor como vale mais a pena, né? Eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho alguns clientes meus aí ao longo do Brasil que tem impressoras, acredite se quiser, uma impressora com valor de 1,5 milhão, 2 milhões e meio, o custo de uma impressora 3D. Isso por quê? Porque ele se introduziu no digital na época que não existia. Hoje eu falo para ele, amigo, compra essa de 10 mil reais chinesa, que ela é muito melhor do que a sua de 2 milhões e meio. Agora sim, olha a discrepância de valor. Você tem uma impressora de 2 milhões e meio e uma impressora de 10 mil reais. A de 10 mil reais te entrega mais rápido, uma produção maior e com uma qualidade geral melhor. Aí você pode até falar, pô, Heitor, mas então não tem por que então existir a fabricação de máquinas tão caras. Isso tudo que a gente está embasando essa conversa é uma questão de evolução. Se pegar uma tecnologia de 2014, 15 é uma coisa, a tecnologia de 2023 é outra. Vou te dar um exemplo. Em 2016, iniciou-se as impressoras MSLA e elas vieram na época com LCD, que era um LCD RGBW, em algumas RGB, que eram LCDs que tinham uma potência de polimerização, ela deixava passar a luz com menos intensidade. E isso fazia com que a cada camada demorava mais para imprimir, automaticamente você tinha impressões mais lentas e também não com tanta resolução. Até mais gasto de energia, mais gasto de material. Sim, hoje, nós estamos falando isso, tá, gente, de uma mesma fabricante, que seja a N-Cube, que o exemplo aqui é mais conhecida, mas tem N-Cube, que é Leguco, Reality e outras marcas no mercado. Mas só para vocês terem uma noção,
né, você também. Se você pegar a máquina que foi criada em 2016 pela Anycubic e comparar com a máquina da Anycubic fabricada esse ano, é outra tecnologia. A China e essas asiáticas elas estão desenvolvendo muito rápido. Então, a cada um mês, os caras evoluem anos. Por exemplo, a questão da matriz LCD que eu te falei. Em 2016, uma impressão de um modelo em 2K de resolução levava 1h40. Hoje, com a máquina atual dessas fabricantes, a impressão ela saiu de 2K de resolução e foi para 12K de resolução, né? Então, assim, quantas vezes ela multiplicou o detalhamento da impressão e o tempo caiu. Então, a impressão que levava 1h40, hoje leva 40 minutos. E, assim, pelos estudos que eu tenho feito, tá para melhorar. Hoje você tem máquinas que não são asiáticas, mas vamos entender que as máquinas alemãs, europeias, elas encabeçam o desenvolvimento, as chinesas se espelham nelas e desenvolvem algo mais barato para concorrer. Então agora a gente tem algumas máquinas americanas e alemãs que estão imprimindo modelo em 6 minutos, só que elas custam 150 mil reais. Daqui 2 anos a China vai lançar uma máquina que vai imprimir nos mesmos 6 minutos, só que vai custar 18 mil reais. 10% do valor. Isso é legal, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar também um certo tipo de cuidado, que eu sempre gosto de enfatizar para o nosso cliente, né? Porque depende do tipo de trabalho que vai fazer. Aí eu queria ver sua opinião em relação a isso. Aqui também a gente tem uma impressora que é mais cara, que é a P40, que é também uma Straumann, e a gente também utiliza as Anycubic e outras impressoras de outras marcas também. Mas o que acontece? Nós aqui, pelo desenvolvimento que a gente fez, a gente entende que, vamos dizer assim, impressões mais críticas, vamos dizer. Então, por exemplo, um guia cirúrgico ou alguma coisa nesse sentido, a gente entende que é melhor imprimir na P40, vamos dizer. Eu queria ver sua opinião sobre isso. Você acha que a China vai conseguir chegar a essa homologação, vou dizer assim, né? Mas conseguir chegar nessa segurança de impressão? Você acha que ela vai conseguir chegar num guia que as pessoas tenham confiança e realmente entendem que aquilo vai ser satisfatório? Ou você acha que é mais para coisas superficiais, tipo modelo ou placa, algumas coisas assim? Vamos lá, isso daí é um tema realmente também muito complicado e o tema que você está abordando não está relacionado a fabricante, sim ao sistema da máquina. A P40 da Straumann é uma máquina de projetor, então você tem um projetor e o que o projetor ele é melhor do que uma máquina da China que usa LED? O projetor ele tem estabilidade de luz, estabilidade dimensional. Então a impressão ela começa e termina com as mesmas proporções, ela não oscila. Quando você trabalha uma matriz de LED, ela tem perigo de oscilar, que é aí que vem o erro, que é aí que vem a desconfiança das máquinas chinesas. Mas eu te falo, a China também já está fabricando DLP. A própria Anycubic hoje ela tem máquinas dela que são DLP. Você tem agora a Creality, lançou uma máquina que chama Hello Mage Pro. É uma máquina que ela junta a tecnologia projetor com a tecnologia LCD, dando uma estabilidade até melhor do que a só projetor. Então você vê que eles estão desenvolvendo não só para equivaler. A China ela não quer equivaler com os outros fabricantes, ela quer ultrapassar e, se possível, tirar da jogada a galera. E é isso que o pessoal, todo mundo que olha para a China olha meio com assim, desdém e não tem essa noção de que a China não está com a brincadeira. Isso você vê não só na odontologia, como em outros ramos. Um exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa alemã, certo? Dominada pelos austríacos, porque o principal investidor hoje, o principal sócio da Volkswagen é a Porsche, que é austríaca, né? Só que quem que detém a maior fabricação da Volkswagen? China. 60% da fabricação da Volkswagen é a China. A Volkswagen está na mão da China. Então você vê que o mundo inteiro está desdenhando dela enquanto ela está se Eu acho que tudo acaba sendo um pouco, né? Tênis, roupa, a gente vê hoje em dia as empresas, né? AliExpress, Shein e tudo mais, a gente vê que tem crescido. É claro que assim, as diferenças, estou te perguntando mais para o pessoal que está vendo aqui e tendo uma noção, porque a gente, hoje em dia aqui a gente atende os clientes, os dentistas também, e a gente vê que eles têm essa certa desconfiança. Então, às vezes, alguns trabalhos
que eles falam, pô, mas esse trabalho é um pouco mais complicado, eu gostaria que imprimisse tal impressora. Aí eu pergunto mais para essa questão de segurança para o mercado, como que você acha que a China vai conseguir traduzir isso para passar essa credibilidade e confiança para o mercado também entender que ela pode realizar uma impressão de linha cirúrgica ou pode realizar uma impressão de um trabalho com uma qualidade mais aceitável não, mas uma qualidade melhor, vamos dizer assim. É um ponto que, assim, é uma questão cultural, tá, o que a gente está tratando agora. Não é uma questão, nós não estamos falando de impressora, né, de uma maneira geral, estamos falando de cultura. Por quê? Por que nós temos essa visão de que a China não é boa de qualidade? Primeiro, marketing, todo mundo compra. Segundo, a China ela foi prematura, né, ela lançou muita coisa no mercado para concorrer enquanto eles não eram bons. Só que na China você tem uma coisa que, né, você mesmo sabe, que lá você não tem direito reservado. Então se você manda fabricar lá dentro, eles copiam o seu produto. E não há reserva do direito, né? E isso é o ponto que a China evolui tanto. E aí você fala, Heitor, como que eles vão se provar ser bons? Eu acho que não é uma questão deles se provarem ser bons. Eu acho que assim, eles já estão se provando e vai mais nós não darmos ao cliente essa opção, porque assim, técnicos somos nós, né? Nós sabemos o que é bom e não. O cliente, ele vai, se ele se basear pelo cliente, ele vai olhar uma tecnologia obsoleta e vai falar, o obsoleto é melhor que esse, ou é melhor que aquele. Então ele não tem esse feeling para poder julgar o que é melhor ou não. Querendo ou não, o digital acaba evoluindo muito rápido, né? Às vezes a gente está conversando aqui agora e amanhã ou depois já está saindo novas técnicas de impressão. Já estou vendo gente falar de impressora aí que vai imprimir, igual você está comentando, em 6 minutos, ou imprimir materiais que era difícil já imprimir há um tempo atrás, que a gente nem pensava. Sim, aí eu queria até emendar, ver se você poderia falar disso, o que você acha que vai ser a tendência aqui para frente, algum material novo, você acha que vai poder imprimir alguma coisa com carga metálica, ou o que você pensa sobre isso, assim? Então, eu vou te falar, então você veio aqui só para causar discórdia aí no meio da odontologia. Não, para trazer informação, pra gente conseguir conversar. Não, assim, eu falo assim, brincando, mas é porque assim, eu tenho um posicionamento que vai muito contra a grande maioria, porque muitos ainda são respaldados pelas marcas, têm essa fidelidade a algumas marcas, e por isso eles acreditam que o novo, né, assim, o que não é de marca forte, não é bom. Mas eu vou te dar um exemplo, que não é chinês, tá, pessoal? Para não falar que eu tô aqui para levantar a bandeira chinesa. Daqui a pouco o pessoal tá falando, é comunista. Entendeu? E não é isso. Vamos lá, vou trazer um exemplo para vocês. Né? Hoje, eu, junto com algumas empresas, nós estamos trazendo, né? As empresas me chamaram para participar, eu entrei no projeto e nós estamos agora imprimindo o alinhador ortodôntico direto na impressora 3D. Já é algo que nós estamos fazendo há 2 anos, já é validado, já tem casos em boca, validado, funciona, movimenta até mais rápido que o alinhador convencional. E aí você fala, como? Impressão 3D. O problema da impressão 3D não é a impressora, é o material. A matéria-prima da impressora 3D, ela está atrasada em relação à tecnologia da máquina. E o mercado mundial viu isso. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão parando de desenvolver máquinas e começando a desenvolver produtos. Exemplo, resina do alinhador. A resina do alinhador ela é tão tecnológica que ela te surpreende. Ela, primeiro, é um alinhador que não precisa baixar a plaquinha, já é uma revolução. Segundo, ela tem memória, você põe na água quente, ela fica molinha, você põe na água fria, ela endurece. Você vê quanta tecnologia que tem embarcada nesse produto. E, assim, para arrematar esse ponto que eu falo do desenvolvimento de matéria-prima, eu acredito, muitos vão discordar, eu acho que assim, se vocês discordam, pode comentar aí, pessoal, deixa aí o comentário que a gente quer saber. Mas assim, eu vou dizer para vocês, a impressão 3D, ela vai acabar com a fresagem. Ela vai tirar a fresagem do mercado. E eu te falo assim, daqui 5 anos, eu tenho fresadora também, tá? Você tem aqui várias. E eu te falo assim, daqui 5 anos vamos estar vendendo nossas fresadoras para deixar só impressão 3D no laboratório. Isso levanta uma pauta dificílima, mas eu te falo, a matéria-prima está evoluindo. Exemplo, hoje você já tem impressão 3D direto em zircônia, você já tem impressão 3D direto em metal, você já tem impressão 3D para áreas de resistência, por exemplo, tem resinas que aguentam 60, 70, 80 quilos, que são usadas para a área tecnológica.
A Nike, que é uma empresa muito grande, já fabrica os solados dos tênis todos impressos. Então assim, o mercado está dizendo pra gente, ei, tira a fresadora. É que querendo ou não, aditiva acaba sendo mais barato, né, do que subtrativa. Até essa parte que a gente vem vendo hoje em dia, né, que tem bastante empresa que está se ligando muito nessa ESG, né, que é sustentável, as Sim. práticas sustentáveis, e querendo ou não também o descarte de material, essa parte de biodegradável acaba sendo melhor, né, porque economiza material, acaba o custo sendo melhor. Então também é uma tendência que eu tenho visto. Eu já tenho alguns clientes também que já comentaram isso. Pô, tava pensando em comprar uma impressora, mas impressora não. Estou pensando em comprar uma fresadora, mas eu vou dar uma segurada. Eu vou esperar a impressora melhorar um pouquinho e vou comprar uma impressora. Então isso é realmente uma coisa que a gente tem visto o mercado e as pessoas comentando, né? Não sei se vai ser aplicado a todos os casos, a gente vai vendo de caso a caso, né, conforme for desenvolvendo, mas é uma tendência que eu vejo algumas pessoas falando. Inclusive eu vi uma notícia do pessoal falando que já tinha um alinhador que estava sendo impresso e ele mesmo já vinha a parte de recorte, a própria impressora já fazia o recorte. Você já viu isso daí também? Então, é esse que eu até falei agora. A gente, né, faz 2 anos que iniciou os estudos, isso em Boca, e o que é legal, no software a gente tá, lembrando que o alinhador não é meu ponto de trabalho, eu trabalho com prótese fixa, mas eu sou da parte de didática, e aí as empresas me convidam e eu sempre estou participando dos estudos. É do desenvolvimento, né? Sim, e aí o que acontece? Como é que esse alinhador funciona? O alinhador você desenvolve no software a movimentação. Essa movimentação ela gera um modelo. Em cima do modelo você desenha o alinhador como você quiser. Seja ele fazendo um recorte cervical, seja ele reto. Então, de acordo com o caso, você usa o recorte que você preferir e a impressora imprime diretamente a placa. Então você tem a placa impressa. Essa placa ela tem que ser curada numa curadora que usa hidrogênio, que é a parte cara da brincadeira, né? Só a curadora hoje custa R$70 mil, então não é uma brincadeira para todo mundo, Mas é uma brincadeira que acaba, as empresas grandes vão acabar aderindo, né? Essas empresas que a gente conhece aí, não vou nem citar o nome aqui, né? Que não tá pagando para fazer propaganda. Inclusive, se quiser pagar, entre em contato aí que a gente negocia, hein? Bora! Mas em relação a isso, eu acho que as empresas grandes acabam pegando essa tecnologia que pessoas menores, né, e até startups, ou você mesmo, o próprio Heitor está comentando que ele mesmo está desenvolvendo, ajudando a empresa a desenvolver, e acaba ajudando o ramo inteiro, né? Acaba comprando essas tecnologias e introduzindo. Sim. Inclusive, no Index que teve esse ano, né, o Index 2023, eu estava lá como expositor, justamente mostrando para o mundo que, com uma impressora chinesa que a gente homologou nesse sistema, a Elego que o pessoal fala Elegu, né? A Elegu, ela é uma impressora também asiática e a gente homologou ela para o sistema. Então, assim, fora as impressoras que são caríssimas, a impressora asiática baratinha é homologada para fazer alinhador diretamente impresso e tem, gente, é uma tecnologia assim sensacional. Movimenta mais rápido, você tem um desperdício muito menor, você não precisa imprimir modelo para baixar a plaquinha, todo aquele sistema de fabricação. Você precisa de um projetista, você precisa do ortodontista ali participando. Do software. Do software, sim, e da impressora 3D. Então, assim, é algo que enxutou muito a linha de produção, facilitou muito porque você produz muito mais. Por exemplo, isso que a gente está falando do Index, nós fomos revolucionários, ninguém trouxe, ninguém falou, só a gente. E o que é mais legal? Que agora a gente está expandindo isso e a ideia agora é começar a imprimir aqui em São Paulo. Então você pede seu alinhador, em 1 hora te entrega a placa. Você imagina isso, cara, antes você tinha 15 dias, depois 1 semana, 10 dias, hoje em 1 hora você escaneia e tomografa o paciente, em 1 hora eu consigo te entregar uma placa inicial do caso. Impresso, né? É bom para todo mundo. Não tem, embasando, saindo do alinhador que em si nem é a minha pauta, e indo para a parte de coroas de prótese fixa, você tem hoje resinas aí com carga cerâmica. As resinas com cargas cerâmicas, elas ainda são assim deixadas meio de lado, o pessoal, é resina, mas vamos pensar em saúde, é mais biocompatível, não tem tanta resistência, então assim, não acaba desgastando o dente do paciente, porque assim, agora a gente está numa fase que a gente está falando sobre o quê? Odontologia conservadora, né? Todo mundo está querendo ir para esse lado,
Né? Isso no Brasil, tá? Se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe que lá o pessoal mete a broca mesmo e assim, lá não tem a isso. gente é referência, né? Eles vêm tratar aqui, tem muitos... O brasileiro, ele tá virando uma referência por odontologia conservadora, mínimo desgaste, né? E a impressão 3D... Técnica também, estética. Não tem nem o que falar, né? A impressão 3D, ela veio não só para mostrar que tá boa para isso, mas que veio para quebrar com qualquer paradigma. Exemplo das resinas. Você, hoje, né, falando assim, de uma maneira nua e fria, o que é melhor para o paciente? Uma zircônia, que tem aí, né, a melhor zircônia que tem no mercado, 700 megapascal de resistência, ou uma resina biocompatível que vai te dar aí 200 megapascal? Então, se falando em questão de estrutura dentária, em questão de preservação, a resina é uma solução muito melhor. Isso sem entrar nos pormenores, né, de custo, de desenvolvimento também. Eu acho que acaba sendo um pouco que eu acabo batendo em todas as palestras que o pessoal me convida para dar também, que eu acho que é importante. Cada um tenta defender um pouco o seu jeito de negócio, né? Sim. Então, assim, o que a gente está querendo conversar aqui é introduzir essa parte da impressão e odontologia digital, mas a gente não está também falando que o seu tipo de negócio, o seu estilo de trabalho não é a forma correta de fazer ou adequada. Então, aqui, sempre quando eu gosto de salientar isso, também gosto de falar, cada um estuda quanto de investimento que tem, qual que é o seu tipo de negócio, como que você pode fazer, como que não pode. Hoje em dia, com o digital, a gente acaba vendo que introduz novos tipos de negócio, novos jeitos de você conduzir as coisas e o mais importante de tudo, oferecer uma coisa melhor para o seu paciente, oferecer para ele que é o que tem que sair mais satisfeito do trabalho, do resultado, do tempo. Tudo é por ele, tudo é por ele. Então acaba sendo esse processo. E hoje, assim, você poderia dar uma dica ao pessoal que está começando agora, o que você pode deixar do seu legado, o que você acha que foi sua maior dificuldade, que você falaria para eles, vai por aqui, vai por ali, o que você poderia dar de isso dica? daí é assim, bem difícil de resumir em uma frase, né? Porque são tantos pontos, tantas coisas que a gente erra, peca. Exemplo que você falou, né, da impressão, da fresagem. Por exemplo, a pessoa que faz a lente, ela tem que fazer a lente em IMAX. Hoje eu acredito ser o melhor material. E não vai ser na impressão que ela vai encontrar. Então, assim, é muito difícil, que é o que você falou, de acordo com o cliente, o estilo de negócio. Então, deixar uma frase aí, uma que diz o legado, é muito complicado. Pensando em quem está assistindo esse vídeo. Mas, assim, o que eu me identifico, onde foi eu mais pequei, se eu fosse resumir realmente em uma frase, eu diria assim que a pessoa, ela tem que, antes de investir e antes de propagar, ela tem que primeiramente estudar, né? Então, assim, o estudo, ele predomina, né? E ele tem que vir preconizado antes de tudo. E o ponto principal que eu vejo, assim, dê abertura para a tecnologia. A única coisa que eu falaria, assim, principal é isso. A tecnologia, ela não veio para ser, para tirar trabalho, ela não veio para demitir ninguém. Isso daí é um pensamento totalmente retrógrado, né? Esse é um pensamento que lá em 2010 a gente tinha, aperta o botão e o dente sai pronto. Isso, gente, é um pensamento antigo. A tecnologia, ela veio como se fosse a ideia do ciborgue. É uma pessoa que controla, mas o braço é mecânico. Então, eu acho que assim, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, ela é refém nossa, né? Nós comandamos ela e não é ela que nos comanda. E esse é o ponto que eu gostaria, assim, de dizer para quem está assistindo. Deixa a tecnologia entrar, mas controle ela. As IAs estão vindo, por exemplo, que é um outro ponto, né? Os softwares vão ter IA agora, eu já conversei com uns e outros aí. Tem alguns que já até tem, o codiagnóstico mesmo de cirurgia guiada, ele já tem. E agora a gente está vindo aí, a própria Exocard está trazendo agora na nova versão a IA, tudo, e assim, eu acho que a gente tem que ter o controle. Então, um ponto que eu sempre gosto de salientar, seja na odontologia ou em qualquer ramo, o controle e o joystick tem que estar na nossa mão. Mas quanto mais tecnologia tiver, melhor. Meu conceito do meu laboratório, da minha empresa, é isso. O que eu puder deixar tecnológico, eu deixo. É um computador a mais, um notebook, um software, uma fresadora, uma impressora. O que eu puder deixar digital, eu deixo. Mas quem controla tudo sou eu. Então é isso que eu gostaria de deixar aí pro pessoal, essa frase, né, que virou quase aí um texto. E acho que é importante você falar dessa parte de você comandar. Eu queria também entrar um pouco isso que você comentou de comandar. Uma coisa que eu acho que é importante, que a gente tem que ter a noção que também somos nós que comandamos, e aproveitar que você também tem uma empresa disso,
já te perguntar. Eu acho que também para acomodar, a gente tem que ter as nossas impressoras e as nossas máquinas muito bem geridas, muito bem com a manutenção em dia, também para poder oferecer essa qualidade e esse trabalho que a gente preconiza. Entrando nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre a manutenção dos equipamentos que você faz, o que você entende, se você acha que é difícil manter, como que tá isso daí na sua empresa hoje em dia. É muito bom esse tema, eu acho que assim, da nossa conversa, essa conversa foi muito legal, e esse tema, assim, de tudo que a gente falou, esse é um tema muito importante, porque é onde todo mundo erra. Se você pegar, sem brincadeira, 80% dos erros de impressão, dos erros de processo, é isso, é uma manutenção, ou deixar ela redondinha, que a gente fala, deixar ela calibrada, parametrizada. E qual que é o ponto que eu tenho na minha empresa, e todas as aulas que eu dou, todos os treinamentos, eu sempre falo. Impressão 3D, ela é fácil, mas ela tem um processo. Esse processo ele tem que ser seguido muito bem definido, muito bem, assim, ponto a ponto. E se tratando primeiro de parametrização, né, de calibração da máquina, a gente trata tudo em uma palavra: capricho. Tudo tem que ser em volta do capricho. Você tem que entender como ela funciona e ser caprichoso, ser dedicado. Se pegar minhas máquinas de 2015, são novas, impecáveis. E é isso que o pessoal erra. Eles tratam as máquinas como se elas fossem qualquer coisa. Inclusive a nossa que chuta de quanto que é? Então, são máquinas antiguíssimas, você vai ver que é impecável. Porque é isso que traz uma impressora, faz uma impressora ser boa. Não adianta nada você ter uma Ferrari e você não fazer uma manutenção, você não cuidar dela. E é justamente o que acontece na impressão. Por que muitos não gostam de impressão e têm raiva? Porque a pessoa compra a impressora, mal aprende a usar, trata de qualquer jeito, a impressora vai quebra, derrama resina em tudo. Cara, isso acontece muito mesmo. E aí que vem os erros. Então assim, se você fosse falar, Heitor, dá um conselho pro pessoal. Gente, sejam mais caprichosos. Compra a máquina, entende a máquina, lê o manual, hoje tem vídeos, cursos, tudo, aprende a usar a máquina. Conteúdo gratuito, inclusive aqui no meu canal, se inscreve aí, acompanhando. Também queria que você falasse sobre isso, se você dá esse tipo de manutenção, se você dá algum curso sobre isso, qual que é o seu tipo de negócio. Se você puder falar também um pouquinho da sua empresa, o que você oferece no digital e também deixar seu contato, suas redes sociais aí e tudo mais. Sim, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Referente primeiro à minha empresa, hoje nós somos uma empresa, um laboratório de prótese, tá? E uma empresa em paralelo disso que leva o mesmo nome, que é o Foco Dental. É uma empresa que faz manutenção, suporte técnico, certo? E cursos. Então a gente dá curso hoje de todo o fluxo digital, principalmente voltado para a parte de impressão, que foi onde eu vi que o déficit era maior e foi onde eu foquei. Então nós fazemos manutenções de impressoras 3D, nós vendemos e damos suporte, além de que damos treinamento sobre. E a parte de manutenção que eu falo, que foi onde a gente estava trabalhando, eu estava comentando sobre, a manutenção da impressora era muito simples, mas não adianta nada você mandar um técnico arrumar, ela vai voltar para você e você vai quebrar ela no mesmo dia. Você primeiro tem que aprender a usar, e depois de aprender a usar, ter capricho, ter zelo na máquina. Eu acho que isso é importante também, porque hoje não, essa semana eu estava andando de um Uber, que eu estava voltando de um cliente, e ele estava com um painelzinho no meio do carro. Aí eu virei pra ele e falei, cara, mas o que é isso aí? Aí ele falou, isso aqui é a solução de toda pessoa no mundo. Se eu tivesse colocado isso aqui antes, eu não tinha me fudido. Aí eu falei, cara, mas o que aconteceu? Ele, os novos carros parece que não tá saindo com o medidor de temperatura do motor, o medidor de alguma coisa, ele falou. E aí, por causa disso, o pistão do carro, alguma coisa do carro dele quebrou. E aí teve que fazer uma manutenção de R$5.000 no carro dele. Aí ele falou, se eu tivesse comprado isso aqui, que me custou R$100, tivesse instalado no meu carro, eu ia saber que essa porra ia dar merda, ia cuidar, ia estacionar, ia ver o que está acontecendo e ia ter gasto isso. Então eu acho que fazendo uma analogia aqui a isso que a gente está começando da impressora, às vezes eu vejo muito o pessoal falando, mas eu vou pagar um curso de R$2.000, mas eu vou pagar um curso de não sei quanto, mas eu vou comprar a resina mais cara, sei lá o que quer que seja. Cara, é melhor você comprar isso e gastar isso agora do que você jogar sua impressora fora ou perder o seu fluxo de trabalho. Porque se você não fizer direito, a sua impressão vai falhar. Se você não fizer direito, quando você for injetar, o material não vai dar certo. Então é melhor você pagar isso antes, vai conseguir introduzir isso no seu fluxo de trabalho e desenvolver isso daí. Então quando você for lá, mesma coisa quando você pega seu carro para viajar, eu tenho certeza que você leva ele para fazer uma manutenção, você não vai pegar a estrada com seu carro perigando quebrar e você morrer na rua. Então você trata a sua impressora, seus componentes, suas fresadoras da mesma forma. Então eu acho que essa parte que o Heitor até comenta que a empresa dele faz isso,
é de extrema importância. Então não deixe de entrar em contato, mesmo antes de você adquirir. Então quando você adquirir, já vê o conteúdo gratuito, já compra um curso, já faz uma aula, já vê como que você vai introduzir isso, para quando você está com ela está funcionando, está perfeita, não quebrar, não te deixar na mão. Então eu acho importante, eu gosto sempre de falar isso, porque quando a gente oferece esse treinamento para os dentistas, eu não ofereço de impressão, até quando eu tenho umas dúvidas eu pergunto para ele, e acho que isso é uma coisa que é importante também, a gente acaba se ajudando muito. Ele me pergunta algumas coisas de Exocad às vezes, eu pergunto umas coisas para ele de impressora e por aí vai. Então aí eu acho isso muito importante, para você introduzir no seu laboratório ou na sua clínica o treinamento e já colocar o negócio funcionando, já colocar ele de forma correta para que você possa seguir assim. Então eu acho de extrema importância, não esquece de você ver o conteúdo, ir atrás, tenta pesquisar, estudar antes também de adquirir, porque as coisas, a gente estava comentando em off aqui, não são tão fáceis como as pessoas vendem, não é tão simples assim. Se fosse fácil, estava todo mundo milionário, estava todo mundo aí nadando de braçada. Então eu acho que isso é muito legal, vocês irem atrás de instrução, ir atrás de ajuda, procurar as pessoas do meio que entendem um pouco mais, já passaram por essa trajetória, que eu vejo que é um meio totalmente sem vaidade. A gente conversa, a gente troca ideia, brinca, às vezes dá risada, zoa, mas também troca informação, pergunta para outro, fala, pô, você tem essa impressora aqui, velho, o que você acha? Ah, velho, essa daí não compra não, compra aquela. Então é isso, você tentar estudar e ver sobre isso. Um parênteses muito importante que ele falou, nunca se teve uma união da área odontológica, principalmente da área protética, como tem no digital. Eu fui criado numa odontologia muito diferente do que isso. Você também era uma odontologia totalmente assim, individualista. Cada um por si. Cada um por si, ninguém queria se ajudar, escondia o trabalho. Eu iniciei em laboratório que a pessoa escondia o trabalho para você não ver a técnica que ela tinha, porque ela tinha medo de você tomar a posição dela. Hoje não, a odontologia digital, com a pandemia principalmente, que elevou-se a comunicação e os cursos, hoje todo mundo quer se ajudar. E é o ponto que eu propago para todo mundo. Eu quero que todo mundo seja digital, eu quero que todos estejam nadando de braçada. Por quê? A partir do momento que todos os protéticos forem digitais, os dentistas vão ser. E aí, automaticamente, você vai ter uma elevação da qualidade de trabalho, você vai ter uma melhora no diálogo, os preços das coisas vão ficar mais acessíveis. Então, assim, ninguém perde com a digitalização, todo mundo só ganha. E, para finalizar aí tudo, né, que você falou da parte de curso, tudo, a parte de treinamento, hoje isso está muito acessível. Antigamente você ia fazer um curso de um dia, era 10 mil reais. Hoje você tem um curso online que a pessoa assiste durante 2 anos e custa 3 mil, 2 mil reais aí. E fora todo o conteúdo gratuito. E já aproveitando, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, né, o meu e o nosso da Foco Dental. E se vocês puderem também seguir lá a gente. E a gente sempre posta bastante conteúdo, desde fresadora até impressoras 3D, conteúdo de softwares, tudo. E aqui a gente tem uma parceria bem legal de trabalho minha com o Rafa, no qual a gente está disposto aí, estamos já hoje, fazendo o possível para entregar o máximo de conteúdo para vocês que estão aí do outro lado, para que vocês consigam, como a gente, ter sucesso na área, porque, acreditem, não é fácil. Se você entrar no digital e quiser fazer tudo sozinho, à sua maneira, você vai se frustrar. Então aproveita que tem pessoas que já passaram por essa curva de aprendizado, já sofreram, já conseguiram fidelizar e conseguiram implementar um modelo de negócio que é funcional, que é verídico. Aproveitem isso, porque assim, isso que é o diferencial. Impressora, fresadora, software, tudo muda. Hoje a tecnologia de hoje não é a mesma de amanhã. Entendeu? Então, se você ficar preso na tecnologia, você não anda. Você tem que ficar preso no conhecimento, nas pessoas que encabeçam a tecnologia e não nas máquinas. Eu acho que é isso. Queria agradecer novamente aí por você ter aceitado vir aqui participar. Muito obrigado. Acho que foi um conteúdo aí de extrema importância para o pessoal. Aí, se vocês gostarem, a gente também tem bastante outros assuntos para falar, tem outras coisas para conversar. E agradecer novamente, né, o convite, o tempo desprendido. E por hoje é isso daí. Não esquece de se inscrever no canal, entrar nas redes sociais dele para dar uma olhada também. E se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Tchau.